Paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais uma leitura. Vamos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 13 ao 15. Capítulo 13. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar por ordem do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. E logo a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Disse então o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, nem volte pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei. Contaram-nos também ao seu pai. Perguntou-lhe seu pai: Por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde ele fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse aos seus filhos: Albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou, e tendo ido após o homem de Deus, achou sentado debaixo de um carvalho. E perguntou-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Mas ele tornou: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Havendo eles comido e bebido, abordou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, também o leão estava junto ao cadáver. Passando por ali, alguns homens viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar no caminho ouviu isto, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão,
que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. E eles lhe albardaram o jumento. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo em cima do jumento, levou consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar, e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, prantearam-no, dizendo: ai, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, porém tornou a fazer dentro de todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isto foi a causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Capítulo de número 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te, disfarça-te, para que não conheça o que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Assim, pois, fez a mulher de Jeroboão, levantando-se, foi a Siló, entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, pois seus olhos havia cegado por causa da velhice. O Senhor, porém dissera a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, e eis que está doente, assim lhe falarás. Porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar ela pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te exaltei no meio do povo, e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e dei a ti. Todavia não tens sido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que me seguiu de todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos, mas tens praticado mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste para ti outros deuses e imagem de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu. Porque o Senhor o disse: levanta-te, pois, e vai-te para a tua casa. Ao entrar os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto da casa de Jeroboão só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão nesse dia. E agora que será? Ferirá o Senhor a Israel como se agita a cana nas águas, arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e os espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus acerins, provocando o Senhor a ira, e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e partiu e veio para Tirza.
Chegando ela ao limiar da casa, o menino morreu, e todo Israel o sepultou e o pranteou conforme a palavra do Senhor que lhe falara por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E o tempo em que Jeroboão reinou foi de 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou em Judá Roboão, filho de Salomão, e tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita, e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram e provocaram-lhe a zelos, mas no que fizeram seus pais, porque também eles edificaram altos e colunas e acerins sob todo o alto outeiro, debaixo de toda a árvore frondosa, e havia também sodomitas na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda levavam os escudos, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Quanto o restante dos atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra continuamente entre Roboão e Jeroboão, e Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e era o nome de sua mãe, Naamá, a amonita, e Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, começou Abião a reinar sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão, e ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, confirmando a Jerusalém, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo que o Senhor lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Ora, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Quanto ao restante dos atos de Abião e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Abião dormiu com seus pais e os sepultaram da cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. Até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo, para servir de Azera. E Asa desfez este ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Sedom. Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias, e trouxe para a casa do Senhor as coisas que seu pai havia consagrado, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Ora, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, pois Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair e nem entrar a ter com Asa, rei de Judá.
Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai, e eis que aqui te mando um presente de prata e de ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Ben-Hadad, pois, deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel e feriu a Ijon, Adã, a Abel, Bet-Maaca e a todo o distrito de Quinerote, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa a edificara, e com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto ao restante de todos os atos de Asa e todo o seu poder e tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, na velhice ficou enfermo dos pés. Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai e no seu pecado, como tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e o feriu em Gibeton, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiaram a Gibeton. Matou, pois, Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir totalmente, conforme a palavra do Senhor que lhe falara por intermédio de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão cometera, e com que fizera Israel pecar por causa da provocação com que provocara a ira do Senhor Deus de Israel. Quanto aos restantes dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Não deixe de deixar o seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E eu estou convidando você a ser membro do nosso canal. É só clicar na opção membro aí e você vai nos ajudar aí a fazer que esse canal cresça cada vez mais. Deus te abençoe e até a próxima leitura, assim Deus permitindo.